Alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é Roberto Vascaíno, se inscreva no meu canal. Aqui a gente não fala difícil, só fala o português claro. Hoje nós estamos começando aqui no nosso canal, muito triste, né? Com o acontecimento que teve em Petrópolis. As nossas condolências ao pessoal de Petrópolis. Vamos falar um pouquinho aqui, dar algumas notícias do Vasco da Gama. O Vasco joga amanhã, às 20h30, em São Januário, contra o Bangu. Tentando voltar aí, fazer uma boa partida e sair de lá com uma boa vitória. A torcida é essa torcida fantástica que eu sempre falo, vai comparecer outra vez, vai incentivar essa torcida sofrida, mas não larga o Vasco de maneira alguma. Outra coisa que eu estou aqui indignado, muito chateado, é o nosso garoto da base, né, do Sub-20, Marcos Paulo, um garoto que tem uma multa rescisória de 180 milhões. Aí essa porcaria dessa diretoria, que não vale nada, vem dizer que o jogador está saindo de graça. Eu não acredito. Alguém está mamando na teta que um jogador que tem uma multa rescisória de 180 milhões, como é que ele vai sair de graça do Vasco da Gama? Eu não acredito. Espero que alguém me responda sobre isso. Alguém está levando aí, ó, essa diretoria safada, que não vale nada. Mas vamos aí, né? Tocar o barco. Vem também escutando aí que o nosso presidente, nosso não, ele não é meu presidente, ele está viajando aí 15 dias fora do Brasil para tentar vender o Vasco. Quer dizer, ele vai leiloar o Vasco. Essa porcaria, quando chegou no Vasco da Gama, ele sabia da situação do clube. Falou que a torcida era grande, que a torcida não ajudou em nada. Você não ajudou em nada, ô seu merda. Vasco vai vender é o caralho. O Vasco é um time grande, é um time de torcida maravilhosa, que tem quase 35 milhões de torcedores. E quando fala que o Vasco tem 18, tem 20, tem 12, é que vocês querem diminuir o nosso clube. O Vasco é grande, o Vasco tem mais de 35 milhões de torcedores. O Vasco é entre as três maior torcida do Brasil. Não tire isso da minha cabeça. Eu viajo para tudo que é lugar, eu sempre tenho vascaíno. Nós estamos um pouco aí sumido, porque nessa situação aí de 22 anos sem ganhar um título de expressão, tirando a Copa do Brasil. Aí a torcida fica um pouco escondida. A nossa torcida é maravilhosa, a nossa torcida é grande. Aqui, ali tem um adversário nosso. Os caras são modinha. Vive porque o time está ganhando, aí não entende nada, aí fica dizendo que é aquele clube. Mas o Vasco é a torcida maravilhosa, é uma torcida grande. Aí o presidente vai viajar para tentar vender o Vasco. SAF é o caceta, o Salgado. Tu não tem que vender Vasco, não. O Vasco tem que se reerguer. Gente poderosa que tem que entrar no Vasco, que ama o Vasco, para levantar o Vasco. Porra, como é que o Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional, enfim, esses outros clubes aí, Corinthians, conseguem se manter, e nós, que somos uma das maiores torcidas do nosso país, com 35 milhões de torcedores, não conseguimos levantar o nosso Vasco? É porque vocês não têm capacidade nenhuma de administração. Vocês são fracos. Vocês são fracos. Vender o Vasco é o caceta. Dia 20, a torcida, todas as facções de torcida estarão em São Januário para brigar lá contra a venda do Vasco, contra essa SAF. Isso aí não vale nada. Ronaldinho agora comprou o Cruzeiro, aí vem pedir 50 mil sócios torcedores para o Cruzeiro. Ué, quem vai bancar? É a torcida ou vai ser ele? Isso aí é conversa fiada, rapaz. Esses caras não têm amor ao clube, esses caras querem se arrumar, querem crescer mais o poder aquisitivo deles.
comprar clube, rapaz. Pelo amor de Deus, não entra nessa não, torcida. Isso tudo é conversa fiada. Não vai melhorar em nada. A maioria dos clubes que esses caras compraram estão na segunda divisão. Tem uns que já estão falidos. Aí vem dizer que vai vender o Vasco, esse safado desse Salgado, junto com esse Osório, que deu uma entrevista esses dias dizendo que a solução é o caceta, porra. Solução é o caceta, porra. Vocês são incompetentes, vocês não têm condições de estar dentro do Vasco, porra. Vocês são fracos, porra. Vocês são fracos. Vai vender o caceta, Osório. Vai vender o caceta, o Salgado. Porra. O Vasco é da torcida. Ainda vem uma história dizendo que vai vender São Januário também. São Januário foi construído pela nossa torcida, rapaz. Isso é um patrimônio histórico. Porra. Pelo amor de Deus, torcedores, não acredita nesses vagabundos, não. Isso aí não vale nada, porra. Não entende nada de administração. Como eu já falei anteriormente, eu não administro nem a casa deles, porra. Porra. Tem uns aí que já passaram até por serviço público, que fizeram merda. Fizeram merda. A gente sabe, vocês sabem de quem eu tô falando. Porra. Aí vem pro Vasco, não sabe nada de futebol, querem se arrumar dentro do Vasco. Porra. Como agora com esse garoto que tá para ir embora, uma multa rescisória de 180 milhões, vem dizer que o moleque vai sair de graça. Vai sair de graça o caceta, vocês estão mamando na teta. Estão levando dinheiro, porra. Porra, dá para quem sabe, para quem queira trabalhar, para quem tem amor ao Vasco, porra. Sai fora. Torcida, vamos lá, dia 19. Vamos botar essa cambada para toda fora do Vasco, porra. Aí vem agora o Carlos Brasil, vem me dizer que o Vasco tem que contratar um ponta veloz. Porra, ponta veloz é o caralho. Nós temos que contratar um jogador bom. Jogador bom, porra. Veloz, tu pega aí um velocista aí e sai correndo por aí. Porra, pelo amor de Deus, rapaz. Tu não entende nada de futebol. Ponta veloz. Tem que contratar um jogador bom para botar no Vasco, porra. Oh, pelo amor de Deus, Carlos Osório. O Carlos Brasil. Tu não entende nada de futebol. Por onde que você passou? Onde você deixou alguma coisa? Tu não deixou nada. Você passou pelo Vasco, não deixou nada. Foi pro Corinthians, não deixou nada. Fica rodando, porra. Se fosse bom, tu tava lá, porra. Não entende nada de futebol, rapaz. Contratar ponta veloz. Tem que contratar um bom jogador. Pode ser até veloz, mas um bom jogador. Porra. Vai lá, pega o Pimentinha lá, aquele Pimentinha lá do Sampaio Corrêa. Ele é veloz pra caralho, porra. É veloz, ele sai voando. Porra, vai pra merda o Carlos Brasil. Você não entende nada de futebol. Nada de futebol. Porra, pelo amor de Deus. Ponta veloz. Aí, o Vasco nessa situação aí, com um time limitado, que a gente sabe disso, eu estou até dando uma força para esse time, porque a gente tem que apoiar, cara. É o que nós temos lá, nós temos que apoiar. Entendeu? Vamos esperar o jogo de amanhã, apoiando esses jogadores aí, entendeu? Aí vem dizer que não precisa de um meia. Ah, que eu estou trazendo ele está trazendo 2 jogadores que são bons. Eu quero ver se são bons mesmo, o Carlos Brasil. Eu quero saber se não é mais um refúgio que vocês estão trazendo para o Vasco. Se Luiz Henrique passou aí por vários clubes aí, Botafogo, amigos meus falaram que não jogou nada, pô. Aí tu vem, que tem Carlos Henrique. Porra, brincadeira, Luiz Henrique. É brincadeira, rapaz. Vocês não entendem nada de futebol. Vem Zé Gabriel. Tem o Zé Gabriel. Puta que pariu. Pergunta lá pra torcida do Internacional quem é Zé Gabriel. Pergunta lá pra torcida do Fortaleza quem é Luiz Henrique. Pelo amor de Deus, o Carlos Brasil. Vocês não entendem nada de futebol, porra. Vocês têm que largar o Vasco, junto com esse presidente aí, que não entende porra nenhuma de futebol, que é fraco. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, cara, essa situação. Aqui a gente fala mesmo a verdade, a gente briga mesmo. Porra, não é igual outros que fica puxando o saco de vocês, querendo fazer média com vocês. Aqui eu não faço média não, cara. Aqui eu falo a verdade, porra. Nosso time é um time fraco.
montado por vocês, como foi montado ano passado pelo aquele pássaro também, que trouxe jogadores aí, horrível para o Vasco. Nós continuamos na segunda divisão por causa daquela incompetente desse pássaro aí, que é fraco. Só falava bonito. Queria chegar na imprensa e falar bonito e não parava mais. Vocês lembram disso? Eu lembro. Aí agora vem esse Carlos Brasil formando o quê? Eu quero ver se esses caras que estão vindo aí, que você está falando que é craque, que não precisa de contratar um meia, porque o Nenê não vai aguentar o ano todo, se esses caras vão resolver alguma situação do Vasco. Vocês querem, mas é fuder o Vasco, cara, a verdade é essa. Vocês querem ganhar o de vocês e sair fora depois, vai para outro clube, fazer merda lá também. Porra, a gente não aguenta mais não. A torcida tá decepcionada com tudo que está acontecendo no nosso clube. Agora o outro vai embora do Brasil, vai para ficar 15 dias leiloar o Vasco. Porra, não adianta não, cara. Como eu falei, tem vários clubes aí que faliram, porra. É uma situação difícil, entendeu? A gente fica até revoltado, cara. Perde até o que a gente ia falar, a gente até esquece, porra. Porque é revoltante, cara. Ver um troço desse, dizer que vai vender São Januário, vai vender o Vasco, esses incompetentes, sai fora, porra. Dá pra quem entenda de futebol. Tinha um cara aí, o nosso presidente legítimo, o Leviciano, Roberto Leviciano, que tinha um projeto que ninguém quis ver o projeto do cara, porra. Pelo amor de Deus, rapaz, a gente não aguenta mais não. Porra, sai fora, larga o barco, porra. Antes que vocês estão afundando ele cada vez mais, porra. Aí vem com essa história de vender o clube que não vai dar certo, porra. Não vai dar certo. Um monte de clube esses caras compraram aí, rapaz. Esses caras só querem se arrumar, porra. Estão falidos, porra. Estão na segunda divisão. Não entra nessa não, torcida do Vasco. Não entra nessa não. Não entra nessa não. Essa não. Carlos Osório, tu não entende nada de futebol. Tu não entende nada de futebol. Por onde tu passou, tu deixou marcas. Ruins. Pelo amor de Deus, como é que um cara desse, esse presidente, traz essas merda pra dentro do Vasco? Ainda vem em rede, nos nossos canais, falaram que o Vasco tem que ser vendido, que é a solução. A solução é o caceta, porra. A solução é o caceta, porra. A gente não aguenta mais não, cara. Hoje eu não vim nem falar de futebol, eu vim praticamente falar sobre isso, sobre essa venda desse garoto, essa ida desse garoto que estão falando que vai estar de graça, que eu não acredito, sobre esse ponteiro veloz, que esse cara está querendo trazer, o Carlos Brasil está querendo trazer um ponteiro veloz, em vez de procurar um ponteiro, um jogador bom para jogar por ali, você não tem competência para trazer um jogador bom. Aí vai acabar trazendo um cabeça de bagra ali, o cara só sabe correr, porra. Correr a gente já tem um Peck ali que não joga nada e corre pra caceta, porra. Tem que trazer um jogador bom, porra. Mas é isso aí. A gente tá revoltado mesmo, entendeu? Fica revoltado. Aí vem um monte de gente fazendo média com esses caras. Não tem coragem de falar a verdade, porra. Não tem coragem de falar a verdade. A gente tem que falar a verdade, porra. Nós somos vascaínos, porra. Nós amamos o clube, porra. Porra, eu tenho 2 filhos que foram criados dentro do Vasco. Aí chega pra mim, são vascaínos doente mesmo. Viaja, vai ver o jogo do Vasco, entendeu? Aí chega pra mim e fica me sacaneando. Pô, pai, porra, o senhor me fez vascaíno, tô sofrendo aí. Porra, é brincadeira, né, cara? Conforme eu tenho um monte de pais vascaínos aí que o filho tá fazendo a mesma coisa. Entendeu? Porra, para com isso, nós temos 35 milhões de torcedores, porra. A gente não precisa vender o clube, bota isso na cabeça, a torcida do Vasco. Vamos brigar, vamos chegar lá em São Januário e vamos tocar isso pra frente. Arrancar esses caras do Vasco. Eu não gosto de violência, não preciso de violência, mas vamos arrancar esses caras do Vasco. Esses caras não merecem estar no Vasco, porra. Os caras estão acabando com o Vasco. Quando eles entraram lá, sabia toda a situação do Vasco.
Aí agora querem resolver a situação do Vasco vendendo o Vasco para eles mamarem uma teta aí, ó, mamar o dinheiro. Eles vão sair de lá com a independência dele financeira, querendo vender, fazer a independência dele financeira, vender o Vasco para sair com o dinheiro, essa cambada que está lá. E a gente faz de conta, a torcida tá achando o quê? Tem que acreditar, né, que a torcida é poderosa, que a torcida pode, que nós não vamos vender nada, que não é bom para o Vasco. Não é bom. Mas, meus amigos, é triste, né? É triste. Vocês me desculpem aí, mas a gente que é torcedor mesmo, sangue, torcedor sangue, a gente é assim mesmo, cara. A gente não aguenta, não. Tem que falar mesmo. Brigar contra esses caras. Esses caras não valem nada. Não entendem nada de futebol. Então, vamos brigar. Desculpa aí. Desculpa aí alguma coisa. Mas estamos juntos. Amanhã vamos lá torcer pro Vasco. Vamos prestigiar esses jogadores que estão aí. Até certo ponto. Vamos ver até onde eles vão. Nós estamos no começo da Copa do Brasil aí. Daqui um bocado o brasileiro já está batendo na porta. E nós não temos ainda um time definitivo. Não temos. Entendeu? O Zé Ricardo já está trabalhando há 45 dias no Vasco. E até hoje eu não culpo ele não, cara. Ele não é culpado não, cara. Porque a culpa de todos esses técnicos que passou pelo Vasco, eu sempre falei, a culpa não é do técnico. A culpa é da diretoria. O técnico não tem culpa de ter esse monte de cabeça de bagre, como teve os técnicos anteriores. Jogadores ruins de bola. Porra, quem vê o Vasco, grandes craques, e agora tá aí. Vamos esperar amanhã o jogo contra o Bangu. Vamos torcer, que a gente tá aí, a torcida é fantástica, a torcida torce mesmo. Vamos esperar. Saudações vascaína. Roberto Vascaíno. Um abraço a todos.